Prazer é uma sensação que nós experimentamos pelos 5 sentidos. Quando nós vemos uma paisagem bonita, quando nós vemos um pôr do sol, isso agrada aos nossos olhos, então nós sentimos prazer. Quando nós ouvimos uma boa música, um canto bem cantado, quando nós ouvimos uma melodia, quando nós ouvimos os pássaros cantarem, isso agrada aos nossos ouvidos, então isso nos dá prazer. O paladar é a sensação de experimentar comidas boas. Aquele que faz comida, a cozinheira ou o cozinheiro, quando vê as pessoas comerem, saborearem a comida, isso dá prazer comer e dá prazer fazer comidas boas. Um perfume bom é algo que nos causa prazer, um cheiro bom, o cheiro do pão quando está assando, a gente sente aquele cheiro, e a gente fala que cheiro gostoso. Tem alguns cheiros que nos recordam a infância, a gente sente um cheiro assim de quando a gente era criança, de alguma coisa que a mãe, que a avó fazia, e isso tudo nos dá prazer. O tato, o contato físico, isso nos dá prazer. Então quando a gente segura a mão de alguém, quando a gente abraça alguém, isso tudo nos dá prazer, são as sensações que nós sentimos, isso é bom, isso nos faz sentir o prazer, esta sensação é boa. O salmo que nós cantávamos, o salmista dizia: eis que faço a vossa vontade com prazer, eis que faço com prazer a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus é algo que dá prazer, mas não é um prazer dos sentidos, não é um prazer que nós experimentamos com sentido, é algo que vai além desta realidade. E nós precisamos entender isso, porque senão nós ficamos fazendo a vontade de Deus apenas quando tudo nos agrada. Bom, quando tudo vai bem, quando todas as coisas estão do jeito que a gente quer, quando Deus vai atendendo os nossos pedidos, quando a nossa vida não tem problema, nossa, como é prazerosa a vontade de Deus, como é bom fazer a vontade de Deus, quando a vontade de Deus parece que é sempre a nossa vontade. Mas quando tem situações que são contrárias a isso, aí a gente acha que fazer a vontade de Deus não é tão bom assim. Quando a gente começa a experimentar as dificuldades, quando a gente começa a experimentar os problemas, nós precisamos cantar este salmo: eis que faço com prazer a vossa vontade. Quando nós começamos a experimentar as dificuldades, os obstáculos, as resistências, nós precisamos cantar este salmo: eis que faço com prazer a vossa vontade. Quando as coisas da nossa vida começam a não dar certo do jeito que nós imaginamos, quando não é a vida que nós esperamos ou que nós esperávamos, nós precisamos cantar este salmo: eis que faço com prazer a vossa vontade. Será que nós entendemos isso? Será que nós compreendemos esta realidade? Ou nós somos daqueles que gostam de Deus, que procuram a Deus apenas nas coisas boas? Se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos entender realmente o que significa fazer a vontade de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías falava do servo que é escolhido para fazer a vontade de Deus. Mas este servo, que é apresentado por João Batista na leitura do Evangelho, é justamente aquele que veio fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, e experimenta alegria, prazer, felicidade em fazer esta vontade de Deus. Jesus passou testemunhando, passou anunciando, Jesus passou mostrando o caminho para o reino de Deus. Jesus passou fazendo curas e milagres, não para chamar a atenção sobre si,
Como nós gostamos de ser aplaudidos, como nós gostamos de ser reconhecidos. Isso também nos dá prazer. São aqueles prazeres mesquinhos da vida. Mas tem muita gente que caminha, que busca esta mesquinhez desses prazeres passageiros e terrenos. E Jesus não veio para sentir prazer sendo aplaudido. Cuidado quando nós recebemos muitos aplausos. Cuidado quando as coisas caminham sempre do nosso jeito. Cuidado quando ninguém nos persegue. Cuidado quando as coisas parecem que vão muito bem. Porque o diabo é muito esperto em proporcionar prazeres passageiros. O diabo é muito esperto em proporcionar alegrias que não duram. O diabo é muito esperto em trazer uma alegria que não dura nada. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos alguém que passou, que caminhou, fazendo a vontade de Deus, e encontrou resistência, e encontrou situações contrárias, e encontrou aqueles que o rejeitaram, e encontrou, por fim, o mistério da cruz. Na cruz, Jesus também fez a vontade de Deus. Na cruz, Jesus também manifestou o amor de Deus. Na cruz, Jesus também manifestou a sua confiança em Deus e não voltou atrás. Isso significa que entrar no mistério da cruz é fazer a vontade de Deus. E portanto, Jesus fez a vontade de Deus com prazer. No mistério da cruz, nós vemos a realização do salmo que nós cantávamos. Será que nós entendemos isso? Será que é isso que nós procuramos? Será que é dessa forma que nós queremos viver a nossa vida? Fazendo a vontade de Deus em todas as coisas, naquelas que são prazerosas, que nos causam alegria, mas também naquelas situações de dificuldade, naquelas situações de contrariedade, nas situações de perseguição, quando nós somos perseguidos por defender a verdade do Evangelho. Tem muito cristão por aí que vai se acomodando às coisas do mundo e já não se preocupa mais com isso. Diz que faz a vontade de Deus, mas defende coisas absolutamente contrárias à vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? Que prazer sente alguém que não vive a vontade de Deus, mas usa uma máscara, fazendo de conta e que está fazendo a vontade de Deus? É isso que a liturgia nos coloca. É esta a palavra de Deus anunciada, proclamada para nós. É esta a palavra de Deus que deve mexer com a nossa vida. E é assim que nós precisamos procurar o prazer em fazer a vontade de Deus, não nos deixando enganar pelos prazeres passageiros, pelas alegrias que não permanecem, mas buscando a alegria verdadeira em fazer a vontade de Deus, como Cristo fez a vontade de Deus no mistério da cruz. Este é o caminho que a liturgia nos apresenta. Justamente hoje, no segundo domingo do tempo comum, nós encontramos, ou a liturgia nos aponta isso. Jesus começa o seu caminho, Jesus começa a sua vida pública, Jesus começa a caminhar mostrando o que é fazer a vontade de Deus. Que nós aprendamos esse ensinamento do próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.